Fala, estranhos! Tudo tranquilidade com vocês? Galera, hoje eu vou dar continuidade com a nossa série de Desvendando o Enem. Vou resolver uma questão que foi do ano de 2014. Foi uma questão que envolveu propriedades físico-químicas de compostos orgânicos e ele juntou isso naquela questão de separação de misturas. Ele conseguiu unir separação de misturas ao analisar as propriedades físico-químicas de compostos orgânicos. Foi uma questão bem inteligente, uma questão bem legal que eu quero discutir com vocês hoje. Mas, antes de ir para a questão, dá aquele like, dá aquele joia, que ajuda pra caramba aqui também. Beleza? Então, vem comigo aqui para a questão de 2014. Estranhos, a questãozinha que eu quero resolver com vocês é essa daqui, que fala assim: o principal processo industrial utilizado na produção de fenol é a oxidação do cumeno. Aí ele bota que é o isopropilbenzeno e mostra a equação do processo, né, que envolve a formação do hidroperóxido de cumila, que é em seguida decomposto aqui, né, em fenol e acetona. Aí ele fala que ambos esses caras aqui, eles são usados como precursores de moléculas de maior complexidade e fala que após o processo de síntese, esses dois insumos devem ser separados para serem comercializados de maneira individual. Galera, você tem aqui uma equação, né? E quando você tem uma equação, é aquilo que a gente já conversou de outras vezes. O texto, velho, pula, não perde o seu tempo no texto, ó. Em 99% das vezes, esse texto ele vai ser inútil para o que a questão está realmente querendo. Olha o comando da questão. Considerando as características físico-químicas dos dois insumos formados, olha só, você tem a equação, ele te dá aqui a equação do cumeno, reagindo com oxigênio, gerando hidroperóxido de cumila, que aí você tem aqui, através do uso, né, do ácido sulfúrico aqui em meio aquoso, a formação do fenol e da acetona. E aí os dois insumos que são produzidos são esses dois aqui, é o fenol e a acetona. Aí ele fala, o método mais utilizado para a separação dessa mistura em escala industrial é... Galera, o que é que a questão está querendo de você aqui? A questão quer que você avalie, né, as propriedades aqui desses dois caras no que diz respeito à solubilidade deles, né, porque ele quer que você separe. Então, você vai ter que avaliar a solubilidade desse cara. Como é que você vai avaliar a solubilidade desses caras aqui? Através das forças que interagem nessas moléculas. Em princípio, o que é que a gente precisa analisar? Essa molécula, ela tem caráter polar, apolar, ela tem os dois caráteres simultaneamente dentro da mesma estrutura? É essa análise que você vai fazer. Então, analisando, é bem tranquilo. Se você parar para analisar, você já vê que o fenol, ele apresenta a hidroxila. A hidroxila, ela fornece essa estrutura uma polaridade. Então, o fenol aqui tem uma parte da molécula que é polar e tem uma parte da molécula, que eu vou colocar aqui de outra cor, que é o quê? Que é apolar, que é essa parte daqui formada exclusivamente por carbono e hidrogênio. A acetona, ela funciona da mesma forma. Ela tem uma parte da molécula também que é apolar, essa parte formada apenas por carbono e hidrogênio, mas também apresenta na sua estrutura essa parte da carbonila aqui, ó, que torna essa molécula também uma molécula polar. Então entenda que essas duas substâncias, elas apresentam semelhanças no que diz respeito à sua polaridade, parte apolar, parte polar. Então significa que essas duas substâncias, elas são miscíveis entre si. Elas se misturam. E levando em consideração que o meio no qual elas estão, existe água, né? Eu tenho água aqui nesse meio, elas estão o quê? Elas estão solubilizadas, estão misturadas, estão dissolvidas aqui em meio aquoso. Bem, fazendo essa primeira análise, o que é que eu posso aqui descartar? Primeiro ponto, se elas se misturam, elas vão formar uma mistura homogênea. Se elas formam uma mistura homogênea, eu já consigo aqui separar a decantação. Porque a decantação ela é um processo que vai ocorrer em misturas heterogêneas entre líquidos que sejam immiscíveis ou entre um sólido e um líquido, né? Onde o sólido vai decantar ao longo do processo. Então, a decantação você já pode descartar. Por quê? Opa, é de branquinho que eu quero. Você já pode descartar a decantação. Além da decantação, você também consegue descartar outra, a filtração.
A filtração, ela vai separar uma mistura heterogênea também entre um sólido e um líquido, ou um sólido e um gás. Então, aqui eu tenho uma mistura que está em líquido, elas estão aqui na mistura homogênea. Então, a filtração também se manda. A ventilação é para você separar uma mistura heterogênea entre sólidos, que apresentem diferentes densidades. O sólido mais denso, ele fica retido, e o mais leve, né, o menos denso, ele termina sendo arrastado por uma corrente de ar. Então, a ventilação não vai conseguir separar isso aqui de maneira nenhuma. Então, você já exclui a ventilação. Fica a dúvida entre a evaporação e a destilação. Só que o que acontece? Ele quer que você consiga separar esses dois caras para vender individualmente, comercializar esses caras aqui individualmente. Se você deixa esse cara apenas evaporar, deixa ele num sistema aberto, esse cara vai evaporar e você não vai conseguir recuperar esse cara, porque ele vai direto para a atmosfera. Então você precisa de um recurso onde ele evapore e posteriormente ele sofra um processo de condensação. E aí o melhor processo para você conseguir evaporar e posteriormente condensar, né, uma mistura aí no caso homogênea, eu estou falando de um processo de destilação fracionada. Por quê? Porque esses dois caras aqui, eles apresentam temperaturas de ebulição diferentes. Então a primeira análise é a análise quanto à solubilidade. A segunda análise é quanto a quem tem a maior temperatura de ebulição aqui. Se você parar para pensar, esse cara daqui, o fenol, além de fazer a ligação de hidrogênio, ela também apresenta uma maior quantidade de carbonos na sua estrutura. Então, o fenol, ele vai apresentar uma temperatura de ebulição superior à acetona, beleza? Consequentemente, ao você, né, aquecer esse sistema, aquecer essa mistura, a acetona, por ser um líquido de maior volatilidade, ou seja, de menor temperatura de ebulição, ela vai sair primeiro e vai ficar o fenol. Então, na destilação fracionada, o que é que vai acontecer? Você vai evaporar a acetona, condensar ela, recuperar ela, depois evaporar o fenol, condensar ele e recuperar ele. Sendo assim, estranhos, a única alternativa possível, né, para você marcar aqui seria a nossa alternativazinha aqui de letra E, a chamada aqui destilação fracionada. Beleza, estranhos? Essa foi a questão de 2014, uma questão bem tranquila, bem inteligente, que você precisava analisar aqui, né? A questão da polaridade e da temperatura de ebulição e solubilidade dos componentes orgânicos. Beleza, estranhos? Então, galera, se você gostou da explicação, se ficou claro, dá aquele joinha, dá aquele like. Se você ainda não segue o canal, se inscreve, velho. O Enem tá chegando. O Enem tá perto. Aproveita essa oportunidade. Beleza? Um grande abraço para você e até a próxima publicação. Valeu!